Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Graças a Deus, tava comendo um docinho ali, muito gostoso, né, pessoal? Laranja e tal, né? Agora tomar um golinho de chá aqui para rebater, né, esse doce que a gente colocou na boca, né, pessoal? Mas é isso. Então, qual é o tema que a gente está falando, pessoal? O que é a consciência extrafísica? O que é isso, pessoal? A gente viu na primeira parte. Porque a consciência não percebe, porque a consciência, a maioria da consciência das pessoas, não percebe várias realidades. Por quê? Ela é um ser multidimensional. Mas por que ela não percebe várias realidades? Porque existe a densidade, existe que as pessoas não estão trabalhando a elevação da consciência dela. Então, ela fica nessa densidade, então ela não vai ver as coisas, outras realidades, o mundo espiritual, ela não vai ver. Por quê? Porque ela está nessa densidade e está cegando ela, né? Por isso que a Matrix quer manter você sempre fazendo coisa densa para manter você baixo, para que você não abra os olhos para que exista outra realidade. Ele vai dizer só é isso aqui, não tem outra realidade, tá? A pessoa peca a desesperança totalmente, tá? Aí ele fala, assim observamos bilhões de consciência encarnada e desencarnada anexada à mental, a mente, e o emocionalmente, apenas é a realidade humana, totalmente bloqueada para outra realidade extrafísica. Além disso, de ele ver pessoas que estavam desequilibradas, tanto encarnada como a desencarnada, estava desequilibrada e ele também via que apenas a realidade totalmente bloqueada para outra realidade extrafísica. Então, ele não vê outra realidade além dessa. Tá, pessoal? Até mesmo, talvez, quando você deixar o corpo. Porque tem muitas pessoas que pensam que não morreu. Ela pensa que está ainda na realidade, pessoal. É duro, né, pessoal? Mas é isso que acontece. Então, a gente parou. Foi aqui no dormitório espiritual, mas também é como um manicômio consciencial. Então, é aqui na nossa realidade onde as pessoas estão dormindo, estão fazendo daqui de um manicômio, pessoal. Tá? Quantos loucos tem por aí? Quantas consciências desequilibrada está por aqui, por essa realidade, pessoal? Pode fazer mal a gente. Quantas consciências estão aí? Estão fazendo mal a outras pessoas. Você vê, você ao seu redor, talvez tenha até dentro da sua família pessoas assim, pessoal, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, enquanto o ser humano não descobrir o que acontece consigo mesmo durante o sono e não aproveitar seu potencial nessa hora ansiosa, estará morto para a realidade existente a outros planos. Então, você está morto, você não tem contato. Você sai do corpo, sai, mas está inconsciente, você não vê nada, não lembra de nada. Por isso que o sonho, às vezes, eu lembro, eu estava em um lugar assim, meu Deus, onde é? Ela não lembra, entende? Por causa que o nosso corpo denso não permite que a gente lembre o que aconteceu no mundo espiritual. Por isso, se quando você trabalha a espiritualidade, a sua lucidez aumenta.
Porque você desperta a consciência. Porque quem é você, pessoal? Você é essa consciência. Você é um espírito que está vivendo intra-humano. Você entrou no corpo, essa consciência, está aqui experienciando essa realidade humana, temporariamente. Tá? E você não tem ciência disso, que você, a consciência, foi entrado aqui nesse corpo, nesse veículo, né? Esse veículo de manifestação que é o nosso corpo, que a gente se manifesta aqui nessa realidade. Se a gente não tem o corpo, a gente não pode se manifestar nessa realidade física. Tem que ter o corpo. Então, a gente ganhou um corpo. Quando a gente nasceu, a gente foi crescendo, nosso corpo. Então, a gente veio como um bebê, sem saber, aí foi aprendendo com os pais. É assim que a nossa consciência veio galgando de lá. Tá? Aí ele fala, vai estar morto para outra realidade existente em outros planos. Estará iludido pelos valores limitados que a vida humana lhe oferece. Então, uma pessoa dessa vai estar limitado, pessoal. Ela só vai pensar que é aqui, vai correr atrás do dinheiro aqui desesperado, vai estar aqui, entende? Ela só vai pensar que é isso aqui. Então, a consciência está limitada. Você tem que passar por uma consciência multidimensional que é ilimitado de possibilidade que a sua consciência pode se manifestar. É isso que você tem que fazer, pessoal. Mas o que é que acontece? As pessoas são atraídas, né? Pela essa densidade, então, preparado pela matrix para fazer você vibrar baixo, para que você não consiga perceber outra realidade. Você só perceba aqui. Por que ele fazem isso, pessoal? Porque ele quer ter o controle de vocês. Uma pessoa que desperta a consciência foge do controle da Matrix. É por isso que o cara perguntou o EA, sabe? O robô lá que responde tudo, né? Perguntou como é que a gente sai da Matrix. Ele falou que é trabalhando a espiritualidade. Sem trabalhar a consciência, elevação da... Você não sai da Matrix. Você vai ficar preso, tá? Você não sai, porque a saída é para dentro, é o trabalho espiritual, tá? Porque aí você eleva a sua consciência, você percebe quem é você, você percebe o que está fazendo aqui, qual é o seu propósito, você é um espírito, você percebe que existe outra realidade extrafísica, além desse físico. Então, isso vai trazer uma compreensão maior para a sua consciência. Então, quando a morte chegar, você está tranquilo, porque você sabe que vai ser só um desprendimento do corpo físico. Tá? Então, é isso que, por isso que é muito bom a gente trabalhar a espiritualidade. Sem trabalhar a consciência elevada, você não sai da matéria. Tá? E tem muita gente enganado, pensando que sair da Matrix é outra coisa. Tá? Aí ele fala, unge que cada consciência aperceba da necessidade de vislumbrar outros planos da existência e nele adquirir força e conhecimento para deixar que o véu do esquecimento, né? O véu do Deus desse século, né? Bloqueie as percepções e as distorções do seu pensamento. Então, pessoal, o que é que ele fala? Para você tem que expandir a consciência.
para você vislumbrar outro plano de existência, adquirir força e conhecimento. Porque quando você tem experiência, você sabe que o mundo espiritual existe. Você não sabe porque você está lendo em um livro. Você sabe porque você teve a experiência, a sua consciência teve. Você saiu lúcido do corpo, você teve uma experiência. É por isso que todas as pessoas que tiverem EQM, pessoal, ela não crê mais, ela tem certeza do mundo espiritual. Por isso que elas mudam, tá? Expande totalmente a consciência dessa pessoa. Ela sai desse automático, sai dessa prisão consciencial que a Matrix colocou para uma expansão multidimensional, tá? Então, ela vai viver aqui? Ela vai viver, mas ela não vai ser dominada pelas coisas da Matrix. Ela vai viver livremente a consciência dela. E isso que Cristo vai fazer. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, quem é que vai ser livre? A sua consciência. Cristo vai fazer isso. E nenhum entendeu ainda, tá? Nenhum discípulo. Então, esse véu só vai cair quando há conhecimento, há expansão da consciência. Há uma elevação de vibração, há uma elevação da sua espiritualidade. Aí esse véu cai. Porque senão esse véu vai estar aí. E o Deus desse século vai estar cegando você. Como é que esse Deus desse século cega? É através das coisas que ele colocaram para que você faça. Vocês vão se sentir denso e não vai perceber outra realidade. Então, por isso que ele manda fazer as orgias, as coisas, as práticas. Carnaval vem aí, tá? Para deixar você bem denso, para você não perceber outras realidades. Vem aí, parceiro, tá? Você vai ver quantas pessoas vão estar aí densamente se sacudindo aí e é isso que eles querem. Por isso que eles fazem isso. Eles usam as autoridades, as pessoas que estão aqui para fazerem essas festas para que vocês fiquem denso, aconteça uma densidade, tá? As músicas na vibração de 40 Hz, né? Para fazer você se sentir mais denso, mal. Então, com maior zoada, tá? É um prato cheio, tá? Muitas pessoas quando sai tudo denso, pessoal. Ninguém sai de lá espiritualizado, mais elevado. Ninguém sai, tá? Aí ele fala: se cada consciência encarnada melhorasse sua lucidez extrafísica durante a projeção que ocorre naturalmente toda vez que seu corpo físico adormece, provavelmente teria uma manifestação mais equilibrada no plano físico. Então, porque a pessoa ia se equilibrar, né, pessoal? Ela ia perceber, não só esse aqui. Mas é o que traz as pessoas ficarem nessa inconsciência. Quanto mais as pessoas ficam nessa inconsciência, o inimigo está ganhando território. Ele está colocando as coisas, está fazendo as pessoas vibrar naquilo que ele quer que você vibre. Tá? Briga, tem várias coisas que ele vai causar, os espíritos vai causar para deixar você denso. É isso, pessoal, tá? Não tem para onde correr. Aí ele fala, assim talvez esse nosso planeta, né? Essa realidade, loucos deixa-se de ser um manicômio consciencial. Então, as pessoas iam deixar de estar nessa loucura aí que está aí. Você entende agora como está a humanidade na loucura, pessoal? Nossa, eu fiquei vendo o programa lá do cara e aquilo me deixou chateado, porque quantas pessoas enganando a outra, pessoal. É um manicômio consciencial. Então, está acontecendo loucura aqui. Podendo ser transformado mesmo em um hospital decente. Então, pode ser transformado em um hospital decente que
vai cuidar dessas consciências, tá? Mas depende das pessoas, né, pessoal? Aí ele fala, com esse princípio basilares, entende que a consciência não morre, passa pelo desencarne do soma, do corpo físico. Então, não morre. A gente não morre, pessoal. Tá? A gente não para da consciência estar trabalhando. Agora, será que você vai estar trabalhando elevadamente ou em baixa vibração? Essa vai ser o que você vai determinar aqui, de acordo com o que você estiver vibrando aqui, pessoal. Do que você está fazendo aqui. Pense muito bem no que você está fazendo. Aí ele fala, e que há múltiplas dimensões. Então, há múltiplas dimensões no qual a consciência se manifesta. A consciência somos eu e você. Então, a gente é essa consciência, tá? Muito além do que o nosso próprio corpo. Então, a consciência está além do próprio corpo físico e do corpo espiritual, do corpo astral. A nossa consciência está além desses corpos que a gente ganha. O que é que a gente ganha esses corpos? Para transitar, a nossa consciência se manifestar. Quando você está acordado, você está nesse plano físico. Quando você está dormindo, você era para manifestar no plano físico, mas muitas pessoas não manifestam. Porque está dormindo. Tá? Desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aí ele fala, quando desossomando, passamos para uma dimensão extrafísica. Então, como morremos, né, deixamos o corpo, passamos por uma dimensão extrafísica, que é conhecida como o mundo espiritual. Ele fala, na condição de consciência, a consciência atua no psicossoma. Então, ele vai atuar no corpo emocional, que é conhecido como alma também, que é conhecido como o corpo astral, né? Aí ele fala, o veículo de manifestação mais sutil do que o corpo. Então, esse corpo que a gente, quando morre, a nossa consciência passa por outro corpo, é um corpo de manifestação mais sutil. Então, ela é sutil. Então, essa realidade aqui não vai ver o corpo. Se eu deixo agora o corpo aqui, eu viro um espírito, eu passo para o corpo mais sutil e ninguém me vê. Aí quando vê, cadê Samuel? Morreu, ó. Olha lá, o corpo dele tá parado. E eu posso estar aqui no quarto, mas as pessoas não vão me ver. Tá? É isso que acontece, pessoal. Tá? Aí ele fala, o medo exacerbado de fantasma, também conhecido como espectrofobia, é ansiedade e insegurança diante da percepção extrasensorial de consciência extrafísica. Então, pessoal, o medo de fantasma é isso. Então, quando a gente está encarnando aqui, a gente tem medo dessa consciência que está nesse corpo astral, nesse corpo psicossômico, tá? Você pode ter uma saída vai ver uma consciência dessa, o corpo, ai meu Deus, ai fantasma, ai, porque não sabe o que é, né, pessoal? E é isso que a Matrix queria, deixar a gente na ignorância, no medo, vibrando no medo, a gente vibrando da própria consciência, do próprio espírito. É isso que ele queria. E tá conseguindo, né? Tá conseguindo aí com muitas pessoas. Aí ele fala, esse medo também é associado ao medo de escuro, né? Todo mundo tem medo de escuro, quando pequeno, né? E que a pessoa costuma relatar mais casos de aparecimento de fantasma. Então, no escuro, a pessoa vê o fantasma, vê os olhinhos vermelhos lá no escuro, como exemplo de medo de dormir com a luz apagada. Então,
Tem muitas pessoas, até grande agora, tem medo de dormir de tudo escuro, pessoal. Pode aparecer ali um fantasma, uma consciência. Entende, pessoal? Então, é isso. Eu sinto muito, mas é isso que quase a maioria estão pensando. Aí ele fala, a percepção ou mesmo vislumbre da possibilidade da visualização de fantasma causa ansiedade e insegurança. E muitas pessoas que ignoram a vivência do paradigma consciencial, por outro lado, as pessoas que buscam desenvolver sua capacidade para perspectiva de modo útil a fim de acelerar a evolução pessoal, descortinando a realidade multidimensional. Então, a gente tem que descortinar, descortinando. Por quê? Tirar essa cortina. Como é que tira? Trabalhando a espiritualidade. Se você não aumenta a sua consciência, não aumenta a sua energia, sua vibração, essa cortina não vai cair. Entende? Então, o despertar é o cair dessa cortina. É quando abre você percebe não só essa realidade, como percebe muitas coisas que estão acontecendo, a trama por detrás dos bastidores, para afetar a vida das pessoas. Entende? É isso que eu vejo. Então, quando eu vejo uma pessoa, mesmo em um grupo religioso, enganando pessoas para conseguir dinheiro, uma pessoa dessa ainda não despertou, pessoal. Tá? Ela deve estar o quê? Semiconsciente. Ainda não abriu totalmente a consciência. Ela saiu de uma inconsciência, passou a ser semiconsciente, né? Que está em um grupo religioso, um grupo, sabe? E aí ela passou para semiconsciência. Mas ainda ela não está totalmente consciente. E aí tem que descortinar isso, né? Tem que trabalhar mais para você descortinar a realidade da multidimensionalidade. Porque a gente é dimensional, pessoal. Tá? Aí ele fala, quem percebe fantasma possui certo nível de desenvolvimento parapsíquico. Então, é os clarividentes, né? Que ele fala que é parapsiquismo, né? Que esses clarividentes têm. Ele fala, para tanto é preciso realizar a auto-reeducação. Então, tem que realizar uma auto-reeducação para você aprender a usar essas habilidades parapsíquicas. Porque a gente tem, pessoal, sabia? A gente é médio, é por isso que a gente é médio. Mas está bloqueado, às vezes, por causa da nossa densidade. A gente tem que voltar a trabalhar a espiritualidade para abrir esses canais de percepções de realidade e a gente aflorar nossas habilidades espirituais. É o que acontece. Quanto aos fenômenos parapsíquicos. Aí ele fala, os fantasmas são consciência como eu e você. Então, esse fantasma que a gente vê é consciência como eu e você. Mas, às vezes, o problema é que esses fantasmas é aqueles que estão na região mais baixa do umbral, que tem uma energia, você sente uma energia que incomoda você. Tá? O problema é esse, porque aquela consciência está vibrando ainda negativamente, né? Ele fala, o que nos difere em que estamos na dimensão intrafísica. Então, o que difere a consciência encarnada e desencarnada é isso. É que você é uma consciência que está está dentro do corpo. E a outra consciência lá já não tem corpo, ela está extra-consciência, está fora. Essa é a única diferença, mas é a mesma consciência. Tá? Enquanto aquele que está na dimensão extrafísica atua de psicossoma, atua com o corpo, que é conhecido como a alma, como corpo astral, né?
Entende-se que o fantasma são pessoas auxilia e desmatizada ao medo da consciência e traz uma nova perspectiva sobre como que é melhor que está, como estamos lidando. Através do autoesclarecimento e do discernimento, superamos o próprio medo e ampliamos a lucidez. Então, porque se você tiver medo, está vibrando medo, você não abre a lucidez. É por isso que a nossa Matrix maravilhosa aqui, né? Qual é o sentimento que ela quer que você veja? Medo, pessoal. Qual é as notícias que passam aí na televisão? Qual é? É que o mundo está feliz? Ah, o mundo amanheceu feliz hoje. É essa notícia que a Matrix aí dá? Manda os meios de comunicação dele passar para vocês? Qual é a notícia que ele dá? De medo. Então, temos que colocar medo nele para ele não abrir a lucidez. Ele ficar preso aí, a gente fique dominando essas pessoas aí. Então, é isso que faz a Matrix. E ninguém percebe. Tem até religioso que não percebe isso, pessoal, tá? Tá seguindo a boiada aí, tá aí, e é religioso, tá? Esse é o problema, tá, pessoal? Então, por que a consciência não percebe variância? Por causa disso. Porque a gente tem que superar o próprio medo, sair da vibração, entrar na vibração de amor, de alegria, de paz. Então, entrar na aí a gente abre a lucidez. E o espírito, aquele que tem o Espírito Santo, ele lança fora todo o medo. Não é assim que a Bíblia fala? Já estou falando de Bíblia aqui, viu, pessoal? Calma. Eu vou entrar na Bíblia daqui a pouco. Então, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa consciência extrafísica? Sobre consciência que está além do físico? Né? Porque a nossa consciência está além do físico, pessoal. Tá? Mas só que a gente entrou nesse veículo e está usando agora o corpo. Mas a gente é uma consciência multidimensional, é extrafísica, tá? Será que a Bíblia fala? Vamos ler João 3, 1 João 3:20. Mas se a nossa consciência estiver pesada e sentimos que fizemos mal, o Senhor é maior que a nossa consciência e sabe tudo quanto fazemos. Então, pessoal, a gente não pode estar com consciência pesada, culpada, não pode. Porque se você vai estar numa vibração baixa, sentimos que fazemos mal, então você está mal. Então, uma pessoa para provar que tem consciência, não, ela diz, ah, não tem espírito, não tem consciência, então saia fazendo mal aí para você. Você se sente mal, pessoal. Por que se sente mal? Porque tem uma consciência maior que é a de Deus, que sabe de tudo o quanto você faz, tá? Então, essa consciência maior vai se afastando quando você vai fazendo o mal, pessoal. Por isso que a Bíblia ensina a gente não fazer o mal, para não pesar a nossa consciência. Tá? Porque essa consciência é que a gente vai para o mundo espiritual e tem que estar bem a consciência. Se ela não está bem, você vai estar lá perturbado. Tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 4, versículo 4. Minha consciência é verdade, de nada me acusa, mas nem por isso eu estou justificado. Quem me julga é o Senhor. Então, quem vai julgar ele, a consciência dele, é essa consciência maior, que é o Senhor. Tá? Então, não se julgue. Porque mesmo se você cometer alguma falha, irmão, a gente está aqui aprendendo.
é o do jogo, pessoal, tá? A gente tá acertando, tá errando, mas a gente tá lutando. E esse Senhor conhece a gente. Ele sabe que a gente, às vezes, queria acertar, mas errou. Errou o buraco. Você queria acertar a bola do Luan, você errou. Então, ele vai lhe dar outra chance. Ele conhece você. Entende? Ele não vai acusar você, tá? É isso que acontece, pessoal. Aí, o que é que ele fala mais? Atos dos Apóstolos 24:16. O que é que fala aqui? Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, pessoal, ele procura conservar a consciência dele limpa, tanto diante de Deus, né? Que ele sabe que existe um Deus que está uma consciência maior que está vendo tudo, sabe de tudo, ele sabe, e diante dos homens. Então, ele está fazendo aqui as coisas diante, não porque ele está com medo do homem, é por causa que ele sabe que existe um Deus que vai julgar isso aí, tá? Aí ele fala, Hebreus 10:22. Assim aproximemo de Deus com o coração puro e uma plena convicção de fé, tendo o coração expandido para purificar de uma consciência culpada e o nosso corpo lavado com água pura. Então, pessoal, ele está falando com a consciência aqui, a nossa consciência, que se aproxima de Deus. Então, se você pratica o mal, você vai se afastar de Deus. Não tem outra coisa. Porque Deus é uma vibração mais elevada, tá? Você vê até dos mentores para você se aproximar, você tem que trabalhar a espiritualidade. Tá certo? Aí ele fala, 1 Timóteo 1:5. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, é para isso que serve a instrução toda que o apóstolo Paulo estava dando para Timóteo, o discípulo dele mais novo. O objetivo dessa instrução é isso. Você tem um amor, um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. A sinceridade aí está em você. Que isso vai fazer você elevar. Tá? O que é que ele fala mais? Tito 1,15. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para o impuro, o descrente, nada é puro. Então, os descrentes aí sabem. De fato, tanto a mente como a consciência dele estão corrompidas. Então, essas pessoas que estão descrentes estão com a mente corrompida, pessoal. Se deixar o corpo aí, já sabe, né, para onde vai. Você já sabe, né, pessoal? Deixa aí no comentário. Para onde vai se uma mente está totalmente corrompida? Vai parar no umbral, pessoal. E vai ficar lá em tormento, tá? Não tem para ocorrer. Por quê? Ele fala aqui em Romanos 2, versículo 14 e 15. De fato, quando o gentio não tem lei, pratica naturalmente o que ela ordena, tornando-se lei para si mesmo. Embora possua a lei, pois mostra que a exigência da lei está gravada em seu coração. Disso dá testemunho tanto na consciência e o pensamento deles, ora acusando, ora defendendo. Então, é isso que acontece. O gentio, ele viram que a própria consciência, né, estava fazendo um trabalho de que ele obedecesse a lei naturalmente que estava no coração dele. É o que a gente tem que fazer, pessoal, tá? Não é para obedecer o que o bispo, o pastor está falando. É o que seu coração, você está conectado com as pessoas. Então você vai obedecer aquilo ali, a intuição,
o sentimento das coisas, entende? É isso que você tem que fazer. Aí ele fala, 2 Coríntios 1:12. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente o relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria deste mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então a gente não tem que estar apegado a essa sabedoria desse mundo, porque não vai trazer a santidade e a sinceridade proveniente de Deus, pessoal. Nosso orgulho é esse, é a nossa consciência, então. É a gente estar com a consciência limpa, tranquila, vibrando no amor, na tranquilidade. Então, isso vai deixar você bem. Se você deixa o corpo, você está bem, tá? Por isso que trabalhe desde agora a sua consciência. O trabalho começa agora. Por isso que eu estou aqui, para a gente começar o trabalho. Tá? Começa agora. Você sentir. Muitas pessoas estavam se sentindo aí perturbado, mal, pessoal. Sabe? Estava até entrando em depressão. Agora, depois que eu disse, estão se sentindo leve, bem. A consciência dela está equilibrada. Então, se ela deixa o corpo, né? Tchau. Ela vai estar bem, tá? Aí ele fala, 1 Pedro 3, versículo 15 e 16. Antes santifique-se Cristo como Senhor em seu coração. Então, Cristo está onde? Está na igreja aí? Dos apóstolos, dos reverendos? Onde é que está Cristo? Olha o que ele fala, então, se santifique Cristo como o Senhor no seu coração. Então, ele está lá na sua consciência, está lá no seu coração. Esteja sempre preparado para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Contudo, faça isso com mansidão, respeito, conservando a boa consciência, de forma com que quem fala maldosamente com o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados da sua calúnia. Então, aqueles que estão falando mal, você demonstrando essa consciência, essa boa consciência, vai calar a boca deles, tá? Ele vai perceber que ali existe uma vibração, existe uma espiritualidade lhe usando, né? Não é para querer me gabar, pessoal, mas muitos aqui eu calei a boca, tá? De acordo com a espiritualidade, sabe? Porque quem sabe de todas as coisas é essa consciência maior. Ela sabe de tudo. Então, usou para fazer esse trabalho, entende? Por isso que temos que ficar na posição. Esteja preparado para responder, né? Esteja com Cristo no coração. Então, todas as coisas que vai vir, o Espírito vai responder por você. Aí ele fala, Romanos 13, versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos à autoridade, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Então, a gente está obedecendo a lei, as ordens, pessoal, as autoridades, as coisas que funcionam. Não é porque a gente tem medo de que ele vai punir a gente, mas por causa da nossa consciência, tá? A gente está fazendo isso porque a gente tem consciência de que ele está ali, foi Deus que permitiu, por mais que ele não seja uma autoridade voltada com consciência, pode estar até fazendo mal, porque tem muitas autoridades aí que estão usando do poder e fazendo mal à pessoa, mas a gente está obedecendo por causa disso, por causa da nossa consciência, tá? Aí ele fala, 1 João 4,
versículo, capítulo 4, versículo 1, né? Amado, não creia em qualquer espírito, mas examinais o espírito para ver se ele procede de Deus. Então, pessoal, essa é a parte que fala que a gente tem um espírito. Para você examinar um espírito, você tem que ser um espírito. Você não pode examinar um espírito se você não é um espírito, pessoal. Então, essa falácia de que a pessoa fala que não tem um espírito, que não tem uma alma, é uma falácia. Cai por terra quando João fala que ele disse: não creais em qualquer espírito, mas examinai o espírito. Então, como é que examina o espírito? Entende? Você tem que ter um espírito para examinar. A sua consciência vai examinar, vai ver se aquele espírito é de baixa vibração ou de alta vibração. Seu espírito vai avaliar para ver se ele procede de Deus. Porque existem os espíritos que procedem de Deus, tá? Os mentores, os anjos, né? Você tem que ter esse discernimento para perceber se é o espírito de Deus ou se não é. Entende, pessoal? Esta é a prova cabal e dimensional de que a gente é um espírito, é uma consciência que está aqui nesse corpo. O pior de tudo é isso, né, pessoal? Que as pessoas não percebem isso. Eu sinto muito. Mas graças a Deus, pessoal, terminamos essa parte aqui desse vídeo. Eu fiz curtinho porque hoje eu cheguei um pouco atrasado, né? Que eu fui resolver muitas coisas, cheguei tarde, então fiz esse curtinho aqui para a gente relembrar quem é a gente, o que é que a gente está fazendo aqui, as dimensões que a gente tem possibilidade de experienciar, entende? Não é só essa realidade, mas é preciso o quê? Trabalhar a espiritualidade para evoluir a consciência e evoluir a vibração do nosso corpo. Quando a gente faz isso, a gente entra em outro patamar. Tá, pessoal? Então, é tudo isso que a gente está falando, pessoal. Então, quando você vê uma pessoa que está aí enganando, fazendo coisa, mesmo que ela seja religiosa, você vai perceber que ela não está consciente. Ela está perdendo a encarnação dela, está fazendo mal. Ela vai estar até num ambiente mais agradável, uma igreja, um grupo religioso, mas está enganando pessoas, está fazendo mal. E por mais ela ser empresária, está fazendo falcatrua, não pode acontecer isso. Entende, pessoal? Não está desperta. A pessoa deve estar semi-consciente, né? Ainda não está totalmente consciente, né? E tem outros que estão no inconsciente mesmo, não sabe nada. Está no inconsciente, está dormindo profundamente. Esse precisa jogar água, bater na cara para acordar. Acordar para a vida, né, pessoal? Ai, pessoal, graças a Deus. Mas até aqui a espiritualidade tem nos ajudado. Obrigado vocês aí que se inscreveram no meu canal. Obrigado. Continue, que a gente vai continuar aqui passando informações, né? Que vai elevar sua consciência. Se meus vídeos estão ajudando, graças a Deus, pessoal, tá? Meus contatos estão aí, pessoal, tá? Qualquer pergunta, dúvida, tá com a dificuldade de entender, tá aí meus contatos aqui na descrição do vídeo, né? Tá aí meu WhatsApp, meu Pix, né? Para quem queira contribuir com o trabalho que eu estou fazendo, né? Já tem pessoas aqui no canal que já estão fazendo isso, mas você quer participar
desse trabalho espiritual, tá aí para você ser um participante, né? Para estar participando. A espiritualidade vai retribuir você em todas as coisas. Tá, pessoal? Agradecer a vocês que fez isso, se inscrever no meu canal, estão dando like, estão comentando, estão colocando aí suas dificuldades na vida, né? Espero que você, com essas dificuldades, você continue mesmo assim trabalhar suas, que vai melhorar a sua frequência, né? Não pode ficar nessa frequência baixa, entende, pessoal? Então, agradecer por tudo isso, a Deus e essa espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!